Olá, seja muito bem-vindo a mais um momento onde o Senhor se revela para nós através da sua palavra. E eu creio que nessa noite o Senhor vai desatar seu ministério, porque estamos no nosso último, mas na última tema da nossa série, a parte 2 do assunto de libertação com o apóstolo Marcelo. Você que acompanhou ou até mesmo chegou, recebeu esse link, não sabia que estávamos divulgando essa nossa série, só basta você clicar aí na playlist, onde você vai poder acompanhar as outras aulas. E encerrando hoje essa fala, o apóstolo vai trazer assuntos muito profundos, tratando sobre os níveis de manifestação, tratando também sobre os diagnósticos, como a gente desenvolve o nosso ministério, com o chamado que o Senhor nos deu para a gente desenvolver, trabalhar e ser um libertador em nome de Cristo. Agora, claro que tudo que começa com oração, termina com vitória. Desafio você que antes de começar a assistir essa fala, ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nessa segunda parte dessa ministração, onde temos sido acrescentados em entendimento, nos temos sido capacitados ao Senhor para lidar com o mundo espiritual. Deus, nós não negamos a existência dele, por isso nós tratamos sobre ele, mas mais do que tudo, queremos estar preparados para desenvolver o nosso ministério. Queremos ser capacitados por Ti, Senhor, para podermos fazer a diferença, para pregar a Tua palavra e para ensinar e instruir as pessoas a conhecer o Teu nome e o Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Agora é com você. Deus te abençoe. Então, quem são os demônios? Primeiro, são anjos. A ideia de anjos para você deve ser de um ser divino o tempo inteiro. Um anjo? Demônios são anjos. A Bíblia garante que são anjos, amém? E eles eram cheios de luz, de bondade para com Deus e para com os homens. No caso desses anjos, eles não tiveram tempo de ajudar os homens. Você pergunta por que, apóstolo? Se tornaram demônios, ou seja, anjos caídos. Segundo a Bíblia, vamos para a palavra, Apocalipse 12. Segundo a Bíblia, esses anjos são milhares de milhares, conhecido como miríades de anjos. São muitos anjos. Deus criou muitos anjos. Em Apocalipse, a Bíblia fala que esse grupo foi expulso do céu por rebelião. Eles chegaram a ser 1/3 da população de anjos criadas até aquele momento. Todos os anjos criados até ali, 1/3 da população de anjos se rebelou, se juntou com Lúcifer e foi expulso do céu. E está escrito lá, e a sua cauda, que aí houve uma guerra lá no versículo de cima, né? E a sua cauda levou a até a terça parte das estrelas do céu. São os anjos. Essas estrelas aqui citadas eram os anjos. E diz assim, e os lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, tal. Então aqui você vai ver que aqui eles foram deformados. Vou tocar no assunto daqui a pouco. Então esses anjos, esses demônios, são esses anjos que se rebelaram e houve essa guerra no céu, porque eles queriam usurpar o trono do Senhor. Então os anjos do Senhor, que resolveram confiar e continuar com o Senhor, entraram em confronto com esses outros anjos, e eles foram expulsos do céu. Foi a maior guerra que já houve no céu. Outra está chegando aí, preparem-se. Amém? Então eles são anjos. Eu tenho que entender que eles não são poucos anjos, viraram demônios, são muitos, estão sob o comando de Lúcifer, ok? Lúcifer é um querubim, você vai entender isso daqui a pouco. E qual é a origem deles, né? Foram criados como anjos distintos em divindade. Então assim, eu pergunto assim, como é que uma pessoa, ela nasce numa família crente, ela aprende os caminhos da verdade, é uma bênção, e depois você um dia encontra aquele cara lá, ele está com um moicano, cigarro de maconha na mão, está com um fuzil na mão, querendo matar todo mundo. Dá loucura, não dá? Para entender um negócio desse? Aconteceu lá no céu. Entende? Mas o diabo não botou moicano, não. Então, eles foram criados lá na glória, ok? E foram criados antes de tudo ser criado, antes do sistema solar, antes de todas essas coisas serem criadas. Não há data exata dessa criação, e a Bíblia deixa claro que Deus, quando os criou cheio de atributos, mas também com determinadas limitações. Então, quando você acha que o diabo e Deus têm o mesmo poder, é a falta de conhecimento e maturidade bíblica. Entende isso, não? Aí as pessoas estão tentando botar Deus numa situação de que Deus e o diabo é o Yang Ping, né?
equilíbrio do bem e do mal, equilíbrio meio a meio. Não existe isso, amado. Primeiro vocês têm que entender quem é Lúcifer. Lúcifer, ele é um querubim. Então, na grade de anjos do céu, ele não era da primeira linha. Ele não era o anjo lá, um arcanjo. Ele não era um serafim, ele era um querubim. É isso que vocês têm que entender. Agora, tinha grande importância diante de Deus. Então, o fato de ter grande importância diante de Deus, ele perdeu essas coisas. Quem é ele agora? Quem é esses demônios, afinal de contas? Como é que eu posso compreender? Que eu tenho que parar de ter medo deles. Como é, apóstolo Marcelo? Parar de ter medo deles. Tem que parar. Ah, o senhor fala isso porque você não viu o negócio, como eu já vi. Amado, o diabo pode vir como ele tiver de vir. Nem sempre ele vem feio. Na verdade, ele nem vem feio, ele gosta de vir bonito. Quantas moças, hein? Se pudesse casar com aquele cara que faz aquele seriado Lúcifer, aquele galã de cinema, aquele pedaço do céu. Hein? Entendeu, não? O diabo às vezes vem com a cara de coisa boa também. Então eu preciso compreender. São partes do que você precisa aprender diante do Senhor. Mas eles são espíritos, não são seres físicos. Espíritos em si, temos que parar com essa ideia de que espírito tem um formato. A Bíblia, Deus, ele para se manifestar na terra, para Deus se revelar na terra, ele precisa fazer com que nós tenhamos visões, a forma de ver as coisas do mundo espiritual, que a nossa mente consegue ter uma aceitação mais natural. Mas, por exemplo, se entrasse um animal aqui agora, um animal com olhos no corpo todo, aqui nesse templo agora, vocês iam glorificar ou você ia correr? Mas tem um desse lá no céu. Tem um animal desse lá no Apocalipse, entendeu? E ele está lá na glória. Entendeu? Então a nossa mente, Deus é assim, o anjo, porque havia um anjo em forma de homem. Por quê? Porque Deus quer se comunicar com a gente. Amém, pessoal? Então Deus quer falar conosco. Então é de forma que a gente consiga entender. Os espíritos, aquela coisa de que tem pé, que tem mão, a gente tem muita visão sobre essas questões. Não é bem aí. Por isso que sendo espírito consegue se transfigurar em alguma coisa. Aí vai aparecer como Saci Pererê para Antônio, vai aparecer como mula sem cabeça para Maria, vai aparecer como para Joana, como a mulher da trouxa, entendeu? Como caipora. Isso eu estou falando da cultura baiana, pessoal. Da cultura baiana. Lá na Índia ia aparecer como Brahma, né? Uma deusa indiana lá, então, como Shiva, cheio de braços, etc. Entende? Então esses espíritos, eles são igual camaleão. Dependendo de onde eles estão, onde o secretismo acontece, a crença acontece, as utopias religiosas acontecem, ele vai na onda porque ele quer fisgar a pessoa, ele quer ser adorado, ele quer ser cultuado, ele quer as coisas para ele. Então ele vai se adaptando em determinados locais. Mas às vezes você expulsa aquele espírito num lugar, ele é um nome, no outro lugar já é outro nome. É o mesmo espírito às vezes. Amém, igreja? Para ou continua? Tá bom mesmo para vocês? Por que foram criados? Por que eu estou tocando nesses pontos que parecem para iniciante? Ah, vai fazer uma pergunta? Faça. Normal, você vai ver. Mas ele não é tudo aquilo que você está vendo. Não é. É figurado. Tá bom? Eu já tive visões, às vezes Deus permite que você tenha a visão de um espírito, ok? E você tem que estar muito ligado do que você está vendo, porque ali tem uma mensagem. É ali que você tem que ter a capacidade de interpretar. Por exemplo, Daniel, ele teve a visão lá do animal com a costela na boca. Pô, se fosse aqui na Bahia, no meio do mato, era Deus dizendo que a gente ia comer costela assada. Entende, não? Entendeu, não? Tem crente que quando sonha com 3 números, ele joga no jogo do bicho. Entende? Porque ele acha que os 3 números ali não é o Salmo 123. Entendeu? Não? Ele vai jogar no bicho. Então é a mente das pessoas. A gente somos seres divinos, com capacidade de crença, que às vezes exageramos, saímos da rota para coisas que às vezes não é a realidade. Então os espíritos, eles agem de todas as formas. Então por que esses espíritos foram criados? É uma pergunta que eu fiz no começo da minha fé. Por que Deus não mata logo o diabo? Por que Deus não tira logo o diabo da terra? Por que fica mantendo essa peste aqui? Coisas assim, não é?
Vem tudo na nossa cabeça, né? Vem todas essas coisas na cabeça. E em algum momento a gente pensa umas besteiras. Será que Deus não tem poder? Será que Ele não é esse Deus todo, né? Por que essas coisas acontecem? Mas nós temos que entender, toda a história da eternidade. Deus, Ele é um gentleman, Ele é um cavalheiro. Diga amém. Deus, Ele é educado. Deus, Ele não viola direitos de ninguém. Ele não viola a vida das pessoas. Ele se apresenta para elas. Deus não invadiu a sua vida. Graças a Deus está até parando mais aquele velho jargão, né? Que ou você vem pelo amor, vem pela dor. Está parando mais esse negócio. Entende? Deus, Ele se apresenta a você em amor. Ele veio a mim, Ele veio a você dizer para você que te ama, que Ele quer te perdoar, que Ele quer te salvar, que se você também não ficar com Ele, vai sofrer. Mas não é porque Ele vai te fazer sofrer, é porque você já está no sofrimento. Entendeu agora? Amém? Continuando. Deus, Ele é único. Preste muito bem atenção. E não sabemos de onde Deus veio. Alguém sabe? Me diga, viu? Amém? Pronto. Ele se autoexiste ou foi criado por alguém? São perguntas. Amém? Não sabemos também. Mas o que nós já sabemos sobre Ele é suficiente para alimentar as nossas curiosidades. Porque o amor dele nos completa. Repete aí. Quando o amor de Deus enche nossa alma, tudo que nós não queremos perguntar é quem é Ele, de onde veio, quem o fez ou deixou de fazer. Não queremos saber disso. A gente quer curtir aquele momento gostoso. Diga aleluia. Então isso já é suficiente. Porém, eu tenho que entender quem é Ele. Então isso tudo é uma incógnita que não foi revelado aos homens. Acredito que nem mesmo aos anjos. Acho que nem os anjos sabem direito de onde é que o Pai veio, né? É certo que Deus é todo poderoso, cheio de habilidade, virtude e grandeza que não se pode mencionar, provocando perpétuas curiosidades dos homens. Os anjos foram os primeiros seres a serem criados por Deus. Tem os anjos mais antigos, conhecidos também como serafins. O nome vem de anjos antigos, mas na verdade tem outra tradução também. É porque foram os primeiros anjos a serem criados. E os serafins, né, só foi visto uma vez por uma pessoa, nunca mais apareceu na Bíblia. Os serafins. Por quê? Foi visto por Daniel. Por quê? Porque esses seres não é para guerra, eles não foram feitos para guerra, não veio para ajudar o homem. Então, se você orar, Senhor, manda um serafim vir aqui, manda névia, ele não vai mandar. E você pergunta, por que, apóstolo Marcelo? Porque esses anjos, eles estão lá na proteção da santidade, da glória de Deus. É esses que ficam todos os dias dizendo para Deus, santo, santo, santo é o Senhor. Entende agora? O ministério deles é esse lá, pessoal. Carregar o trono e declarar a santidade do Senhor. Esse é o serafim. Então ele não desce para a guerra, não vai fazer outra coisa, não sei estar na presença do Senhor. Diga graças a Deus. Amém? Então esses anjos, todos esses anjos, já que você está perguntando por que foi criado, né? Todos esses anjos foram criados com funções distintas. E essas funções também vieram carregadas de poderes. Então, por exemplo, lá no céu não tem, como é que eu vou dizer, meu Deus? Plano de carreira para anjo. Tá bom? Não tem plano de carreira. Ó, você foi criado anjo. Se você for bonzinho daqui a uns 3 bilhões de anos, eu vou te graduar para ser obreiro lá da igreja lá no recorte. Entendeu não? E quando é que eu posso subir de cargo para virar o líder da igreja, o anjo da igreja lá de Sardes? Aí só quando você nascer 2 asas. E como é que faz para nascer 2 asas? Aí você vai ter que fazer umas ações lá na terra, vai ter que resolver alguns problemas lá. E aí, dependendo muito, se você for bom no que você foi ajudar o povo lá, entende? Aí a gente se gradua e dá 2 asas para você virar um anjo com asa. E tem isso lá no céu. Os anjos já foram criados definitivamente em suas asas. Assim como Deus criou o homem, a mulher, os animais, as plantas, já criou todos definidos para propósitos específicos. Diga amém. Amém. Conseguiram entender isso? Então eles foram criados para isso. Mas no caso desses anjos, a gente precisa agora especificar uma situação. Eles foram criados com funções e habilidades recebidas por Deus. A adoração seria um ponto fundamental do porquê Deus os criou. Porém, não havia adoração musical entre os anjos até que Lúcifer fora criado. Capítulo 28, versículo 13 e 14. Então, os anjos foram criados para adorar a Deus. Não há uma definição clara sobre isso.
até o dia em que Deus cita Lúcifer na sua criação. Entendeu? E Deus, quando cria Lúcifer, já o cria, ok? Com uma especificação, uma função. Só que os anjos não trabalham só de uma área. Não é aquela coisa ocupacional o tempo inteiro só naquilo, não. Mas ele tinha esse chamado da criação. Está escrito lá, ó. Você teve no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa, a tua cobertura, sardônia, topázio, tal. E está escrito aqui, ó. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. Aqui Deus está dizendo que no dia que eu te criei, eu criei os instrumentos também para você. É isso que Deus está falando para ele. Entende isso, igreja? Eu criei os instrumentos. No dia em que foste criado, foram preparados. Então aqui esse texto é um dos textos que demonstra para nós que foram criados com especificidade. Porém, o texto ainda traz mais. Os anjos, eles foram criados para servir a Deus e não aos homens. Não. Eles não foram criados para servir aos homens. Mas Deus, depois que criou os homens, passou a colocar anjos a serviço desses homens. Aí aparece Abraão, Jacó lá no vale de Jaboque. Amém? Aí aparece José, que recebe lá. O anjo aparece para José para avisá-lo. O próprio Jesus, os anjos serviram ele lá no Monte da Tentação, depois que passou pela tentação. Entende? Serviu a Jesus também quando ele terminou de chorar, dizendo lá diante do Pai, né? Se for possível, afasta de mim este cálice. Os anjos apareceram para confortá-lo também. Maria recebeu a visita de anjo. E aí você vai ver os anjos também trabalhando. No livro de Apocalipse, não lembro muito bem se é no capítulo 22 a 21, né? João, ele se prostra diante do anjo. O anjo disse, não faça isso, adore a Deus. Entende? Então você vê que os anjos não aceitam adoração. Não, adore a Deus. Eu sou conservo teu. Conservo quer dizer, eu sirvo a Deus, mas ele me mandou servir você. Entende? É como se fosse, por exemplo, né? Pastor Carlos, estou precisando de uma obreira sua para cuidar da minha igreja lá durante o ano que eu vou viajar. Você é ovelha do pastor Carlos, você está nesse ministério aqui, mas eu pedi a ele que ele me cedesse alguém para cuidar. Entende agora? Não. E aí você recebeu os comandos, minha orientação minha, mas você está como conserva minha, mas você é oriunda daqui da Torre Forte. Diga aleluia. Mas claro do que isso, filho, como diz um amigo meu, só beijo na boca. Amém? Tu eras o querubim ungido para cobrir, aqui a segunda função. Primeiro você viu lá a adoração, né? Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci no monte santo de Deus, estava no meio das pedras afogueadas. Quer dizer, aqui mostra agora Lúcifer lá no Éden. Entende agora? Lá no Éden. E ainda diz no texto seguinte que ele foi levantado para ser guardião. Fala aí. Guardião. Quando fala guardião, a ideia que a gente tem logo é da Polícia Federal, Militar, para guardar patrimônio, Polícia Municipal. Existe, por exemplo, o guardião da Torá. Os escribas. São pessoas que não podem morrer sem deixar sucessores. Porque a Torá ela tem que permanecer até o fim. Então, guardião de alguma coisa. Então, ele era guardião de algo para Deus, no Monte Santo. Guardião no Éden do Senhor. Entende isso? Então, nós podemos perceber que eles têm funções. Só que quando esses anjos, inclusive Lúcifer, eles se rebelam contra Deus, eles perdem tudo. Fala para o teu irmão aí, se tu sair da presença de Deus, fala para ele aí, vai perder tudo. Só vai levar uma coisa, as coisas que você conseguir lembrar e aprender. Mais nada. Se conseguir lembrar, mais nada. Perde o nome no livro da vida, perde a presença do Espírito Santo, perde a comunhão, a alegria de viver, perde a paz, perde o preenchimento do amor de Deus dentro de você. Simplesmente você quando chegou na igreja, você chegou cheio. Pecado de demônio. E se sair, sai sem demônio e sem pecado, mas sai vazio e oco. Amém? As categorias dos anjos. Vamos rapidinho aqui que eu tenho que acelerar. Anjos, os primeiros a serem criados e os mais antigos. Arcanjos, desculpe. Foram os primeiros a serem criados e os mais antigos, junto com os serafins, conhecidos também como anjos antigos. Querubins são guardiões e mensageiros. Estavam na guarda do Éden. Gênesis 3:24. Você vai lembrar muito bem. É o que? Água?
Água? Agora não. Se joga água no trem, o trem para. Apaga o fogo do trem. Gênesis 3, 24. 3, versículo 24. Olha bem, pessoal. Lá no Éden, esses anjos aparecem pela primeira vez. Na Bíblia, que eu estou falando, citado lá na Bíblia. E outra coisa que eu quero deixar claro aqui. Você sabe que a Bíblia, ela não está, os livros da Bíblia, eles não estão organizados cronologicamente, certo? Ok? Não estão arrumados cronologicamente. Então, às vezes, um fato, o Ezequiel, quando cita o texto lá, no caso lá, realmente o livro é depois, muito depois de Gênesis. Porém, ele cita um fato muito mais antigo do que Gênesis. Amém? Então tá aqui, ó. E havendo lançado fora o homem, pôs o quê? Querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada. Então esses anjos aparecem lá, servindo aos propósitos divinos. Diga graças a Deus. Vocês estão começando a conhecer quem são os anjos, quem são os demônios, de onde vieram. Isso vai ajudando você a ter uma visão clara. As respostas que você recebe vai ajudar a amadurecer seu entendimento, para na hora que você lidar com Satanás, lidar com os demônios, você saber diretamente com quem você está lidando. Você não vai ficar naquela coisa lá, pensando um monte de besteira. Será que é uma cobra sem cabeça? Será que é a serpente lá de Tutankhamon? Será que é quem é que está nesse corpo? A gente vai pensando um monte de bobagem. Entende? Então a gente tem que conseguir secar os mitos da nossa cabeça e lidar com a verdade bíblica. Diga amém. Os serafins aparecem, como eu citei antes, em Isaías 6:2, né? Estavam lá diante da face do Senhor. Por último, os anjos, né, que cumprem missões em diferentes áreas. Estão ligados aos príncipes, prontos para defender a igreja, tocar terror contra Satanás. É verdade, apóstolo Marcelo? Sim. É você agora que vai estar aí? É, pai. Então solta lá. Apocalipse 12, deixa Deus te usar aí. Amém? Em Apocalipse capítulo 12, pessoal, você vai ver lá a grande batalha que eu citei naquela hora lá. Então, o arcanjo Miguel, está escrito, foi ele que desceu para combater Satanás naquela época. Só que quando o anjo Miguel desceu para combater Satanás, o dragão, 12:7, para combater o dragão, ele não foi sozinho. Ele foi com os anjos que estavam debaixo da sua guarda ou da sua hierarquia. Diga aleluia. E houve batalha no céu. Está lá, ó. Miguel e os seus batalhavam contra e batalhavam o dragão e os seus. Aqui em Apocalipse, que é o último livro a ser escrito, diz que o dragão, Satanás, tinha o quê? Não era demônios o nome. Entende agora? Eram anjos mesmo. Então eles são anjos. Esses nomes que vai surgindo no decorrer da história, ok? Como também as figuras. Se eu pedir aqui para vocês, por favor, pinte, faça uma pequena pintura aí. Risca aí a cara de Satanás. Mitologicamente, todo mundo vai botar ele com chifre, os olhos vermelhos, garfo na mão e rabo pontudo. Isso é mito. O bicho passou na minha frente, você precisa ver o rabo do bicho com a ponta, com a lança querendo me pegar. É mito. Ele não é desse jeito. Entende não? Então criaram vários demônios, criaram várias figuras de demônios. Entende? Criaram. Então nós começamos a sair de uma verdade bíblica e começamos a ir muito para o imaginário das coisas. E o problema é que é esse imaginário que faz todo mundo pensar uma bobagem. O apóstolo diabo apareceu para mim, disse para mim que eu preciso dar um caruru com 7 quiabos para 7 meninos e tem que ter um pé de galinha lá. A pessoa acredita que é daquele jeito. Fazer o quê? Ela vai lá e faz. Você está entendendo agora? Então as pessoas ficam muito no imaginário. A mente das pessoas são muito férteis. E por isso nós temos problemas para formar pessoas para expulsar demônios. Porque elas entram nessas alegorias. E o problema é que algumas delas já são crentes e conseguem criar um ambiente estranho, às vezes na própria igreja, sobre a questão de demônios na própria igreja. Entende? Se a irmã chegou e esqueceu o botão aberto aqui, a outra não vai. Já chama de demônio, velho. Né, pastorzão? Entende, não? Por quê? Porque as pessoas criaram padrões. Tem uma senhora no meu bairro que um dia minha prima foi pra praia e pegou e botou a canga de praia, né? Botou, era tão grande que ficou
aquela coisa rodada, estampada, bonita. Aí essa senhora, crente de muitos anos, me contou e disse: irmão Marcelo, paz do Senhor, fiz paz do Senhor. Irmão, sua prima passou por mim. Cresceu, não foi a menina? O fofoqueiro primeiro ele massageia a ferida para depois empurrar o alfinete. Cresceu, não foi? Fez, pois é, minha, ela virou uma mulher já. Amada, Deus me revelou que ela está com pombagina cigana. Eu nem sabia que tinha, né? Até ela me contar que tinha. Eu digo, como é que é isso? Pombagina cigana, porque ela está com assim. Seu meu irmão, pelo amor de Deus, para aí. Meu Deus do céu. Ok, pessoal. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Pulsar, parar. Vamos lá. Poderes dos demônios. Pulei duas ali, mas vamos entrar nos poderes agora. E aí? O diabo tem poder? O diabo tem poder? Tem? O diabo tem poder ou não tem, pessoal? Mas eu terminei de falar que tudo foi tirado deles, até os poderes. O maior poder que o demônio tem hoje é o de persuasão. Persuadir. Ó. Ei, glória! É só no ouvido da gente. Mas apóstolo Marcelo, como assim? Eu vi na minha infância a pessoa invocar o espírito e levitar. Não é poder. Como que não é poder, Marcelo? Não é poder. Não é poder. Ele simplesmente pegou e carregou uma criança. Isso é poder? É o espírito que pegou e levantou. Acabou. Eu quero que ele fique separado da pessoa e faça a pessoa levitar. Ah, você não sabia. Pois é. É muito fácil você compreender a palavra. Todos os anjos foram criados com limitações. Nenhum anjo pode ser igual ao Pai, igual a Deus em tudo. Diga amém. Amém, igreja? Então ele não tem poder para limitar, mas eu vou te mostrar um vídeo, é o que eu vi. Pode mostrar o que você quiser. Você imaginar que eu já vi nessa vida, eu já. Vou te contar uma. Eu ajudava uma jovem, Lauro de Freitas, com um problema espiritual sério. Ela começou a ser possuída muito cedo pelo espírito que também estava na vida da cantora Elisa Egídio. Ela servia, né? E essa moça foi consagrada ao mesmo espírito e recebeu o mesmo nome também de Elisa Egídio. E a gente, eu e minha esposa, numa batalha, levou quase 1 ano e meio para ver a libertação dessa moça. Foi muito difícil para a gente naquela época. E a gente também estava com 1 ano e pouco na igreja. Aprendi muito também naquele ano, muito do que eu estou ensinando ali. E um dia eu cheguei lá, você precisa ver a porta. Ok? 70. Todo mundo sabe que uma geladeira aqui não tem 70 de largura. Sim ou não? Né? Simplesmente, na parte de cima, ela sozinha em casa, a geladeira, quando eu cheguei, estava do outro lado. Ele deixou ela trancada. Sozinha. Eu achei que alguém entrou e ajudou. E a gente fica pensando besteira, né? Até que eu disse para ela assim: poxa, faz um café pra gente aí, vai ter um café. E aí o irmão dela foi pra gente fazer um trabalho de oração lá na casa dela. Ela foi pra boca do fogo, botou o café, botou a borra do café. E eu tô vendo o som da borra. Aí eu fui ver o que era, porque eu já sabia que ela estava sendo possuída. Eu fui ver para ver se era ele, e era ele. Ele pegou a mão da moça e enfiou dentro da água quente. E estava cozinhando a mão da moça. Entende agora? Água borbulhando. Aí eu parei, olhei assim, falei assim: você já está aí de novo, né, rapaz? Em nome de Jesus, você vai tirar a mão dela daí de dentro e não vai estar queimada, nem com bolha, nem com nada. Em nome do Senhor Jesus, tire a mão. Quando tirou, não tinha nada queimado, para a glória de Jesus. Aí eu expulsei ele dali naquele dia. Passado tempo depois, a gente estava na casa e de repente a roupa da menina começou a pegar fogo. Subir fogo. Eu vou falar já também sobre isso. Então os espíritos, eles conseguem manipular a coisa, mas não é poder que eles têm. Não adianta a gente entrar nessa paranoia, porque senão a gente vai começar a achar que Satanás não tem nada. Estou negando que o diabo e Deus têm o mesmo poder. Não estou negando nada. Isso aqui é de prova. Isso é prova. Se o diabo tivesse poder, ele tinha feito alguma coisa lá para os profetas de Baal, para não ter morrido na mão de Elias, quando foi para dividir o animal e clamar, porque que ele não botou fogo lá também? Entende? Por que ele não fez nada lá também? Pronto. Então nós temos que entender quem é que é Deus. Davi disse: uma vez disse Deus, 2 vezes a ouvir, o poder pertence a Deus.
Amém? O poder pertence a Deus, tá bom? É por causa de não ter esse conhecimento que esses demônios são chamados, que nós não temos conhecimento, esses demônios são chamados de enganadores. Apocalipse 20, versículo 8 diz assim: e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. E ele vai persuadindo, enganando. Foi o que ele fez lá com Eva. Foi o que ele fez lá em Eva lá. A primeira possessão que aparece na Bíblia é quando Satanás ele entra no corpo da serpente. E com certeza não foi a primeira vez que ele deve ter feito aquilo. Entende? Não foi aquele negócio, opa, o animal aqui, ó, eu consigo falar através da serpente. Não foi. Entende, igreja? Ele começou a descobrir que ele tinha como agora entrar em matérias, passar pela matéria física. Passava por tantas, será que pelo animal, como é que fica aqui? Ele descobriu que ele tinha como possuir ali o animal. E dali, questão de fazer a fórmula correta, 1 mais 1 é 2, se dá no animal, dá no ser humano. Pronto, ele começou a possuir o ser humano. E começou a entrar nas pessoas. E aí está aí até hoje. Aí Jesus veio e disse assim: esse corpo não te pertence. Sai em nome do Senhor Jesus. Amém? Continuando, igreja. A presença dos demônios em si já é causa de distorções em qualquer ambiente. Muda o estado de paz, comunhão, alegria e amor. Onde eles chegam, alguma coisa ruim acontece. É verdade. Você quer fazer uma experiência? Vamos imaginar que Satanás hoje tivesse bonzinho. Hoje ele quer fazer uma bondade. Eu estou falando não é a bondade. Não é uma forma de fazer a bondade, que é assim, vamos passear ali no precipício, vamos pular de paraquedas. Aí quando você descobre, não tem paraquedas no seu, só tem no dele. Entendeu não? E aí ele está de bondade, tem uma velhinha querendo atravessar aqui a paralela. E ele pega no braço da velhinha. Isso fazendo a bondade, do jeito que a Bíblia manda. E ele vai atravessar a velhinha. A velhinha vai morrer de qualquer jeito. Se não morrer, o carro não pegar na estrada, pega na beira. Que a presença dele emana o mal, distorce os ambientes. Coisas ruins se manifestam ali. Eu ouvi amém? Eu ouvi amém? Pronto. Você entender bem, amém? Então vamos lá. Afinal, o que os demônios podem fazer? Eles podem enganar, possuir, causar inveja, obsessividade, alucinações, desejo de suicídio, adivinhações, sufocação no sono. Devemos ter discernimento para perceber quando é uma ação maligna ou não, e não tomar tudo como se fosse ação maligna. Por que não devo temer os demônios? Anote aí Lucas 12, 4, 5, se quiser, comece agora, comece a entender que há poder em tua vida. Diga aleluia. Amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 12, versículo 4 e 5. Primeiro, por que eu não devo temer os demônios? Primeiro, porque Jesus ordenou dizendo: digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Quem é que tem poder? Deus. Entende o texto aí agora? Então da Bíblia, não tema aquilo que tem limitações. Então o diabo ele é limitado, diga amém. B, são seres limitados assim como nós. O poder pertence a Deus e não aos homens, como Davi disse. Amém? Eles têm limitações assim como nós temos. Só que eles foram criados diferente de nós. Por exemplo, Adão, quando foi criado, vamos entrar aqui numa negócio diferente aqui. Nós somos, vou dizer, meu Deus, a xerox da xerox do que era Adão lá no Éden. Se eu pedir aqui alguém para andar nu no gelo, vai acontecer o quê? Por quê? Pronto, Adão podia caminhar em qualquer gelo, ele podia pular, andar em qualquer, pisar em qualquer labareda de fogo e não podia morrer. Por que não podia morrer, apóstolo Marcelo? Porque a Bíblia diz, no livro de Romanos, capítulo 12, capítulo 5, versículo 12, diz assim, que a morte entrou no mundo, que o pecado entrou no mundo através do homem, e a morte através do pecado passou a todos os homens. Significa que se Adão não tivesse pecado, não morria. Não havia pecado, não havia morte. Está lá a receita do bolo. Então Adão ele era um ser poderoso, diferente de nós. Ele tinha determinados poderes. Perdeu isso quando caiu no pecado. Jesus veio agora como segundo Adão e mostra como era o Adão lá no Éden. Caminhava sobre as águas,
poder sobre os espíritos, poder sobre a matéria. Jesus tinha todos os poderes que Jesus tinha. Estava revelado lá no Éden. Adão perdeu tudo, amado. Perdeu tudo. Adão conseguia se comunicar com os animais. O que sobrou de se comunicar com os animais, sobrou para Noé. E quando Noé precisou levar os animais, foi fácil botar na arca. E a sobra disso hoje é quando conseguimos um animal ou outro que ainda balança o rabo para a gente. Sim ou não? Então pronto. Jesus nos deu poder e autoridade para expulsar demônios. Lucas 10, 19 diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eu estava mais ou menos com uns já um ano e 2 meses. Tinha terminado de sair de um culto de oração numa casa e fui para casa descansar. Tinha vindo do trabalho às 3:30 da tarde. Aí eu botei o short, deitei para descansar um pouco. Minha mãe disse: Marcelo, corre aqui que tua mulher quer te ver. Aí quando eu cheguei na sala, era uma mulher que eu nunca tinha visto na vida. Minha mãe até pensou que era aqueles casos antigos meus lá na época que eu era perdido, né? E aí quando eu olhei, assim, eu olhei, e ela com a cabeça baixa, o cabelo todo caído por cima do rosto, e eu fiz assim: é você que está aí, não é? Ele levantou, os olhos da mulher estavam virados assim: eu vim te matar. E ele levantou, e ele puxou a faca. Assim. Alguém fez um trabalho, invocou uma entidade, e já tinha um corpo, uma cabeça, e mandou para tirar minha vida da minha casa. Eu já crente, ganhando almas para Jesus. E aí levantou, puxou a faca, já puxou a faca da minha garganta. Ele disse: você só vai tocar em minha vida se passar por Jesus, porque quem está em mim é maior que você. E aí a mão começou a tremer. Eu disse: em nome de Jesus, você vai sair dessa vida agora. E aí caiu no chão. É de você entender a ousadia que o diabo tem. Eu acompanhei um caso que não tem muito tempo, de um empresário brasileiro que foi, acho que 2012 isso, né? Foi montar um negócio na África. Só que nada dava certo, tudo dando errado. A esposa dele já convertida. Acontece que ela aqui, ele lá. No meio dessa situação toda, o cara vai numa igreja, na época a Assembleia de Deus lá, tocando um terror lá para cima de Satanás, vai na igreja, chega lá e se converte na igreja. Só que no dia que ele se converte na igreja, o pastor tem uma visão na hora sobre ele e diz para ele: olha, tem um trabalho de bruxaria na tua vida, e quem está fazendo o trabalho é um bruxo daqui da África. Como? Não conheço ninguém aqui. Ele foi descobrir que o sócio dele queria matar ele, mas não queria matar pelos meios normais. Tinha que ser alguma coisa, entendeu? Sem prova. E aí então, olha que situação, né? O pastor disse assim: mas não se preocupe, você vai voltar para o Brasil. Durante um mês você vai passar mal e vai ficar doente, mas não te preocupes, o Senhor colocou o anjo contigo. Você, depois que ficar bom, volta aqui, porque no dia que você chegar aqui eu vou te apresentar quem é o homem que fez a bruxaria. Isso é poder de Deus. Ele veio para o Brasil, ficou doente, uma coisa toda, desesperado, toma orar. Ficou bom, e ele, quando ficou bom, ele disse que eu preciso voltar para a África. Ela: como? Vamos voltar para a África. Chegou aquele culto enorme, aquele galpão enorme. Ele entra lá, olha a situação, ele entra, e na hora que ele entra, o pastor está lá no altar, e disse para ele: já está bom? Ele fez: já estou sim, pastor. E aí sentou. Quando ele sentou, o bruxo entrou, todo sujo de sangue. Foi lá na frente desafiar o pastor, caiu, foi expulso o demônio. E aí o bruxo foi contar quem era ele. E disse: eu vim aqui porque não consegui matar fulano de tal, e eu vim aqui hoje para matar ele aqui. Mas só que eu fui parado pelo anjo do Senhor que estava aqui no altar. O cara de joelhos chorando. Coisas estranhas do reino espiritual acontecem, tá bom? Então você tem que entender como Satanás age. Vamos lá? Amém? Então você tem que entender que não tem que ter medo dele. Por último, né? O nome de Jesus, ele é temido. A Bíblia diz: em meu nome expulsarão. O conhecimento é outro ponto, pessoal. O conhecimento, ele apaga o medo, gera um guerreiro e garante a vitória. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.
Você, com certeza, já fez muito jejum aqui na igreja, sim ou não? Muita oração aqui na igreja, sim ou não? Pronto. Jesus estava jejuando e orando há 40 dias. E isso não livrou ele do diabo ir lá. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Querido? Não livrou ele de Satanás ir lá tentar ele. Mas não pôde entrar no corpo dele. Então você tem que sair dessa utopia de que Satanás nunca vai entrar em minha casa, nunca vai se aproximar de mim. Vai sempre se aproximar de você. Uma coisa é ele entrar em você, outra coisa é ele querer ir lá atacar. Você tem que estar preparado, capacitado, com conhecimento, com lógica bíblica, razão bíblica, para poder combater esses espíritos debaixo do poder de Deus. Não é o jejum que tem poder para expulsar demônio, mas Jesus disse que tem caça de demônio que sai com jejum e oração. A interpretação desse texto eu só vim entender depois, que eu pensava que era eu que tinha que estar me acabando de jejuar pela vida da pessoa que estava endemoniada. Eu vim descobrir que na verdade era ela que também tinha que jejuar. Entende não? Ela tem que quebrar o mal da vida dela. É ela que está com o problema, não sou eu. Ok? Mas eu tenho que estar bem espiritualmente, jejuando, orando, para poder acumular poder e autoridade do nome de Jesus, para neutralizar aquela força maligna. Você pode estar fraco ou forte na fé. Eu falei fraco, eu não falei em pecado. Vamos misturar as coisas, amém? Fraco ou forte, o poder de Deus, do nome de Jesus, vai funcionar. Eu pensei que eu só expulsava demônio, apóstolo Marcelo, quando eu tivesse batizado do Espírito Santo. Não. Qualquer um pode expulsar. Diga amém. Mas como é que eu faço para combater essas forças malignas, apóstolo Marcelo? Vamos lá, pessoal. Deixa eu descer aqui. Você precisa receber o nome de Jesus. Se o nome de Jesus for mais um nome na tua vida, você vai tratar esse nome de forma banal, vai brincar com as coisas do nome de Jesus. Por isso que você vai ver crente que não tem autoridade neste nome, porque zombam do nome de Jesus, oram ao Senhor e dizem assim: Senhor, eu vim aqui te colocar na parede, pegar pela gravata, como se Deus fosse moleque. Deus não é isso. Ele é o poderoso, o Senhor que não precisa prestar conta de nada a ninguém. Ele faz o que quer, a hora que quer, quando quer, como quer. Diga amém. Ele tem poder para matar da vida e matar de novo, da vida de novo se quiser. A Bíblia diz que é Ele que fere, é Ele também que sara. Diga amém. Você tem que entender que eu tenho que compreender que o nome de Jesus tem que estar dentro de mim. E como é que eu faço para compreender isso, apóstolo Marcelo? Eu li lá em meu nome, você leu e pronto. Eu quero saber se você entende o que é o nome de Jesus. O que é o poder do nome de Jesus? Você entende o que é este nome? Esse não é qualquer nome. A Bíblia diz que neste nome todo joelho um dia vai se dobrar. Todo joelho vai ter que se dobrar. Quem gosta de Jesus e quem não gosta, quando chegar naquele dia lá na glória, que tocar a trombeta e ele entrar, não tem jeito. Até Hitler, se estiver lá, vai ter que se ajoelhar diante dele. Porque este nome tem poder. Diga amém. Tem poder. Amém? E quem que pode me dar este nome? Quem que pode me encher deste nome? É o Espírito Santo. Você conhece alguém que pode dar isso? Ninguém. O Espírito Santo, ele teve participação direta no ministério de Jesus, no nascimento de Jesus, na morte de Jesus, na ressurreição de Jesus e do arrebatamento para a glória. Ele estava lá o tempo inteiro. E é o Espírito Santo agora que atua através do nome de Jesus em minha vida e na sua vida. Como que eu vou combater um ser? Porque o fato de serem demônios não significa que eles têm menos poder que eu. Eles têm mais poder que eu. Se eu tivesse mais poder que os demônios, eles não conseguiriam entrar dentro de mim e me dominar. Entende o que eu estou falando? Deter os espíritos malignos tem que vir de alguém que é mais poderoso do que eles. E eu não sou mais poderoso do que os demônios. O ser poderoso é Jesus. Vocês entendem agora? Há poder no nome de Jesus? Amém? Não há ninguém mais importante que possa revelar este nome para você. Tem que ser algo de oração. Entende? Toda pessoa que recebeu o chamado dia, eu acredito que o pastor Carlos deve ter passado por isso, deve ter passado horas a fio orando para Deus falar sobre o chamado, confirmar, selar,
garantir, o nome de Jesus também é cantado, é falado, mas aquele negócio que se fala tanto que às vezes parece que passa desapercebido. Você precisa ver na hora da cura e na hora de expulsar o demônio, e é que este nome faz. Este nome, ele é o reino de Deus. Repete aí. Por que é o reino de Deus? Porque Jesus disse em Mateus capítulo 28, tudo foi me dado nos céus e na terra. Nada hoje funciona sem Jesus. Ele é o centro da vontade de Deus para tudo hoje. Entende isso, igreja? Quando você pronuncia o nome de Jesus, você aciona todo o reino de Deus. Não é apenas falar, você aciona o reino de Deus inteiro. Os anjos ficam à disposição, o Pai fica à disposição, o Espírito Santo fica à disposição. Diga amém. Entende agora? Todo o poder que há nos céus e na terra, Jesus disse, o Pai deu para mim. O Pai deu. O endemoniado de Gadá, coitadinho, desesperado, ele nem sabia que era Jesus, que ele nunca tinha visto Jesus na vida, mas ele percebeu que algo que estava manifestado nele, os demônios, se incomodaram ao ver Jesus soltando lá na Baía de Gadá. Entende? Alguma coisa mais poderosa que os demônios estava chegando em Gadá. Ele não conhecia, mas ele correu para lá. E diz a palavra de Deus que lá ele caiu de joelhos. Os demônios eram uma legião. Jesus perguntou, qual é o teu nome? Ele disse, Legião é o meu nome. Está vendo que não era pombagira, caveira, sete facadas, gira, terra, essas coisas todas? Legião é meu nome. Jesus disse, você vai sair deles agora. O diabo teve que pedir permita-me. Pelo menos ele está nos porcos. É como se fosse o seguinte, se eu voltar sem matar ninguém, tomar um pau lá no inferno lá, e eu não posso voltar de novo. Os demônios temem a Jesus. Entende, igreja? Mas isso, imagina agora Satanás temendo a Jesus. Jesus ainda não tinha nem morrido e nem ressuscitado. E a palavra de Deus mostra, olha essa, que quando Jesus morre e ele ressuscita agora, ele agora estava totalmente tornado. Sabe por quê? Porque ele morreu sem pecado. Ele era totalmente santo. Ele agora provou que ele era o Deus vivo. Amém? O Deus que encarnou. Então eu tenho que entender, este nome tem poder. Fala, este nome tem poder. Graças a Deus. Terminamos hoje nossa última aula da nossa série Desenvolvendo o Ministério. Eu tenho certeza que Deus deve ter ministrado tremendamente ao teu coração. E se você porventura não pegou uma de nossas aulas, só basta você ir aí, clicar na nossa playlist, você vai achar lá nossa série Desenvolvendo o Ministério. Você clica lá, como você está visualizando aí na sua tela, e compartilha também para que outras pessoas possam receber essa mesma palavra. Comente, curta, faça aquilo que no mundo virtual se chama relevância virtual. Mas a gente sabe que o mais importante é o quanto Deus acrescentou na tua vida, o quanto você conheceu e experimentou da palavra dele neste dia. E também, na semana que vem, recomeçamos o nosso culto online e você é nosso convidado. Se inscreva no canal, participe, se envolva, porque todo mundo que envolve se desenvolve. Deus te abençoe. Até semana que vem.